De volta com o Estúdio 360 para falar sobre saúde mental. Na turnê pelo Brasil, os fãs da banda Metallica se surpreenderam principalmente em Belo Horizonte. E não foi apenas pelo show, não, mas por uma cena em que o vocalista e guitarrista James Hetfield fez um desabafo. Ele falou sobre sua saúde mental, se emocionou e emocionou o público. Os outros músicos correram para abraçá-lo durante um momento de pura vulnerabilidade. Vamos ver. I gotta tell you, I wasn't feeling very good before I came out here. Feeling a little bit insecure, like I'm an old guy, can't play anymore, all this bullshit that I tell myself in my head. So I talked to these guys and they helped me, as simple as that. They gave me a hug and said, hey, if you're struggling on stage, we got your back. And I tell you, it means the world to me. It means the world. And seeing you out there, I am not alone. I am not alone, and neither are you. Maravilha. Sensacional. Esse é o nosso assunto agora com o psicólogo e nosso colunista Alexandre Brito. Muito boa tarde, Alexandre. Boa tarde. Muito boa tarde, prazer estar aqui. A cena é emocionante, né? Lógico, todo mundo fica tocado por uma declaração, até pela coragem de se fazer algo assim em público. Agora, qual a leitura que você faz de um momento como esse, Alexandre? Esse momento mostra que a gente, em geral, tem os ídolos num certo pedestal, né, Cacá? Então, Sim. A gente acha que eles não sentem, não sofrem, que nem a criança, quando olha para os seus pais, acredita que eles estão sempre ali tendo plenitude, ou são os melhores, ou sempre a melhor versão de si, né? São uma rocha. São uma rocha, exatamente. E vendo aquilo ali, a gente vê o quanto que, às vezes, o sucesso também traz dificuldade. A gente vê o quanto que... Por que o sucesso... Porque não é tão óbvio assim, né? Você acredita que o sucesso é algo que todo mundo quer ter. Só que veja bem, Cacá, por que será, Andressa, que as pessoas então se sabotam tanto, procrastinam tanto, evitam tantas vezes se realizar? Por que isso acontece tanto em nossa vida cotidiana? Então, assim, até porque o sucesso traz uma certa solidão. Então a gente vê ele ali nesse momento em que ele também traz um pouco da questão da idade, eu me sinto velho. O que eu vejo ali, ele dizendo o seguinte para o público, testemunhando que eu sou humano. Apesar de ser o ídolo do rock, né, de uma grande banda, está nesse caminho há muito tempo, e a gente vê também muitos ídolos do rock passando por dificuldades em saúde mental, alguns não pedem ajuda. E a diferença que a gente vê nele é que ele fala, olha, eu conversei com esses caras aqui, ele fala, ele verbaliza, conversei com esses caras aqui e assim a gente conseguiu de alguma forma se sentir acolhido, eles me abraçaram, não me deixaram só, disseram assim, não importa o que aconteça, a gente está junto. Então, o interessante é ele trazer isso porque retoma esse tema para nós no seguinte sentido, se um ídolo pode falhar, se um ídolo pode fracassar, se um ídolo pode ter suas dores, medo, insegurança, ansiedade, por que isso não serve de um grande exemplo para nós também? Eu queria tocar um pouquinho nesse assunto que a gente colocou ali na frase, depressão versus envelhecimento, porque ele toca nisso também, né? Ele fala, eu achei que não teria mais capacidade de tocar uma guitarra, de cantar para vocês, né? Até que ponto o envelhecimento pode provocar realmente esses sentimentos de não conseguir, de não ser suficiente, de não ser possível, né? Fazer o que você já fazia? Andressa, é interessante que a gente não pode nem confundir ser velho com idoso, né? A questão de ser idoso tem relação com a idade, com uma instituição em relação à idade que você tem, que vai te garantir alguns direitos, mas ser velho, eu vejo vários velhos de 16 anos, vejo vários jovens de 60 anos, na praia correndo, às vezes me passo, eu fico com uma certa inveja, uma inveja boa, e você vê vários também ídolos do rock com seus 70, 80 anos e você fala de onde vem essa energia, essa capacidade de vida neles que não diminui, essa quantidade de vida que não diminui. Então, a questão de se sentir velho talvez seja uma relação de como ele se vê, de como a gente se vê.
Né? E como a gente se mostra também. Como a né? gente se mostra perfeito diante do olhar do outro, diante do nosso próprio olhar, porque essa questão de você se sentir velho, em geral, pode ser algo que você cria certos impedimentos para você mesmo. Então, você vai tendo tempos diferentes, talvez ele tenha desenvolvido um novo tempo, então aquilo que ele já vive há muito tempo, talvez ele tenha envelhecido. Por isso que é importante que a gente sempre procure renovar as nossas atividades, aquilo que a gente gosta de fazer, aquilo que a gente é, para tentar lidar com isso. Alexandre, a cena é muito rápida, né? Proporcionalmente ela é muito rápida, mas essa cena é uma cena característica de uma crise de depressão, é um momento ali mesmo, porque existem, a depressão ela tem muitas características, né? Eu gosto sempre de lembrar, por exemplo, que o Boechat, quando ele teve a grande crise de depressão dele, o jornalista Ricardo Boechat, veio de uma hora para outra e se deveu, segundo os médicos que cuidaram dele, ao estresse. Num caso como esse, isso pode ser relacionado à depressão ou é algo que pode ser mesmo, talvez, um momento específico que ele está vivendo? Cacá, para ser depressão tem alguns critérios específicos, né? Como duração, como fenômenos em relação de como ele se vê, alguns sinais e sintomas, tanto psicológicos, quanto físicos, quanto comportamentais, né? Então, nesse caso dele, né, a gente assistindo só esse episódio de modo muito breve, e sem querer também diagnosticar, isso é impossível, isso talvez seja até uma bobagem, mas a ideia que a gente vê ali é talvez uma crise. No budismo, inclusive, a palavra crise tem relação com purificação. Você só consegue mudar com uma crise. Você não consegue purificação nesse sentido de você limpar o que era antes, transformar aquilo que era antes, aquilo que você não cabe mais, aquilo que você não consegue ser mais, ou aquilo que já está se tornando tóxico. Então, purificar nesse sentido. Então, toda crise, ela enuncia, ela chama uma novidade. Então, para você mudar, tem que entrar em crise. Essa é uma grande dificuldade de quem faz terapia, porque não quer entrar em crise, muitas vezes, para mudar. Mas só muda com isso. Então, quando a gente faz uma obra na nossa casa, você precisa quebrar um cômodo para ele ser novo. Colocar novos pisos, novos móveis, e essa é a crise. Então, a crise, ela anuncia uma mudança. Então, talvez ele esteja numa crise, provavelmente de valores. Então, essas crises de valores geralmente podem vir com a idade, com essa questão do envelhecimento. O impressionante, só para a gente concluir, que está estourando o nosso horário, é que eles conseguiram superar tudo isso ao longo desse período, desses shows aqui no Brasil, fazendo grandes shows. Os fãs estavam todos elogiando a grande forma da banda. E por trás estava essa crise que você sentiu. Né? E muito bacana também, a gente não pode deixar de registrar, foi o acolhimento dos colegas ali, né, dos amigos da banda, né? Isso é extremamente importante, né? A rede de apoio, pessoal, é fundamental para esses momentos. Então, se você está passando por isso, a rede de apoio, que é amigo, família, colegas, vizinho, qualquer pessoa que você possa verbalizar essa situação que nem ele fez, como um exemplo para nós, um ídolo mostrando isso, um ídolo da guitarra e do rock, que a gente precisa verbalizar para ter essa rede de apoio nos ajudando a superar isso daí. Tá joia. Alexandre Brito, psicólogo, nosso colunista, mais uma aula aqui pra gente. Qual é a sua rede social para o pessoal entrar em contato? Claro, para entrar em contato, pessoal, no Instagram é @Alexandre_Brito, Alexandre_Psicologia, mudou, @Alexandre_Psicologia, e meu WhatsApp para contato e agendamento é 99943 1968, 99943 1968. Muito obrigada, Muito obrigado, Alexandre. Obrigado, pessoal. Tá aí, ó, no ar, o seu Instagram, Alexandre_Psicologia. Pronto.